A Câmara de Tomar e os pais encarregados de educação das escolas Infante Dom Henrique e Santiria promoveram uma conferência de imprensa no sentido de deixar uma mensagem de tranquilidade perante as mudanças que serão efetuadas no final deste ano letivo e que se centram, tal é do domínio público, no fecho da Infante Dom Henrique, sendo que a respectiva comunidade escolar será recebida na Santiria. Notou-se a ausência de Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, organismo que não se livrou de algumas críticas, nomeadamente pela falta de informação. Queixaram-se os pais. Durante os últimos dias surgiu um cenário que dava conta de que, afinal, essa mudança seria feita para a escola Gualdim Pais, o que originou um enorme burburinho, em especial nas redes sociais. Para acabar com boatos, Câmara e pais uniram-se na total clarificação. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis então deixar uma mensagem de tranquilidade. Precisamente para reforçar essa imagem de tranquilidade, ou seja, como sabem, estamos a falar na questão daquilo que foi discutido ao longo dos últimos anos, mas particularmente o ano passado, de forma mais mediática, como sabem, e portanto, do encerramento da EB1 ou das instalações, das atuais instalações da EB1 Infante Dom Henrique e a sua transição para a Escola Santiria. Portanto, e é isso, acima de tudo, que queremos tranquilizar. Estamos a um mês das matrículas, sabemos que, ou do início das matrículas, sabemos que estas coisas causam sempre, portanto, dúvidas por parte, essencialmente, dos pais, e, portanto, queremos realmente passar essa ideia de que o que foi decidido em tempo foi decidido, há tempo para discutir, há tempo para decidir, foi isso que aconteceu, como bem sabem, aliás, a própria senhora Presidente naquela Assembleia Temática encerrou o assunto e de lá para cá aquilo que estava, que foi articulado, tem estado a ser executado, tanto quer com os pais, aqui neste caso mais com, de certa forma, um pouco mais com os pais da EB1 Infante Dom Henrique, que tem de facto aqui uma componente maior no que à transição diz respeito, mas também com a direção do agrupamento. Portanto, de facto, estão definidos os passos, foram definidos os passos no local, portanto, qual é a aula do edifício Santiria, onde vão estar precisamente as salas de aula e outras valências do primeiro ciclo. Está também já definido qual é o local onde a Associação de Pais e os seus serviços, nomeadamente da ATL, vão estar instalados. Aliás, tive a oportunidade, na reunião Câmara até fazer referência a isso, portanto era um edifício que estava ocupado pela Associação Aerocalminhas, que entretanto já desocupou e por sua vez ocupou nas instalações da Gualdim Pais. Portanto, essa transição também já foi feita. Há naturalmente mais algumas iniciativas ainda a realizar até ao final do ano letivo, com calma, ou seja, por exemplo, esse espaço que foi desocupado e que entretanto será ocupado pela Associação de Pais, carece naturalmente de alguma intervenção, que será feita entretanto, assim como no encerramento no final do ano letivo haverá outras situações, por exemplo, há um conjunto de toldos que foram adquiridos há alguns anos atrás, há 5 anos, se não estou em erro, há 6, eu sei que já foi com estes protagonistas, ou seja, comigo enquanto vereador e com o João enquanto presidente da Associação de Pais, e já foram comprados na altura precisamente com o propósito de poderem, ou melhor, com aquelas características, precisamente com o propósito de poderem ser amovíveis, portanto, isso naturalmente só decorrerá depois durante o verão. Enfim, há aqui, de facto, algumas questões ainda a terminar, mas que têm o seu tempo e que acontecerão com o seu tempo. Depois, aproveito, antes de passar a palavra aos pais, aproveito ainda para dizer, naturalmente há sempre algumas dúvidas em qualquer mudança e neste caso, por parte dos pais, que são naturais, mas que algumas delas só depois, naturalmente, com o início das aulas no próximo ano letivo, poderão ser totalmente definidas, e aí tem muito a ver depois com a gestão do agrupamento, enfim, da sua direção, mas em particular dos professores
e dos funcionários, portanto, do pessoal não docente, dos funcionários municipais que estão nestas instalações, em quem tenho absoluta confiança e sei que assim será, portanto, tudo farão melhor por estas crianças. Não é nada de diferente daquilo que existe em muitas outras escolas. E refiro-me a pequenas questões como vai haver toque, não vai haver toque. É natural que os pais tenham essas dúvidas, não é? Porque normalmente no primeiro ciclo não há, no segundo e terceiro ciclo há, algumas escolas ainda têm, eu devo dizer que já não é assim tão habitual, mas de facto aqui no nosso concelho algumas das escolas ainda têm. Penso que o agrupamento já decidiu o que é que vai fazer, mas isso efetivamente é em relação ao agrupamento. Há outras questões como os horários das refeições, que terão que ser naturalmente desfasados, enfim, há pequenas situações que isso só depois, enfim, o próprio agrupamento e a sua organização, com os seus, como dizia, professores e também com o pessoal não docente, fará naturalmente portanto, após o início das aulas. Até ao início das aulas, tudo aquilo que há, como dizia, a fazer, está a ser feito e o que ainda não está, será feito, como dizia, até ao final do ano letivo e durante o verão, porque há pequenas obras, chamemos assim, que só mesmo após o encerramento ou, enfim, o final do ano letivo é que poderão ser feitas. Marta Pedro, da Comissão de Pais da Escola Santiria, deixou também uma palavra de tranquilidade, assegurando ainda que haverá oposição caso a ideia, no futuro, passe por transformar o citado estabelecimento em ensino exclusivo para o primeiro ou segundo ciclo. Do que foi dito, cumpre-me salientar que a minha presença se prende como representante da Comissão de Pais e encarregados de Educação da Escola Santiria e pretende apenas transmitir tranquilidade aos pais encarregados de educação dos alunos do segundo e terceiro ciclo da Escola Santiria e aos pais encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo da Escola do Infante. Tudo será feito e decidido em concordância com a Câmara Municipal e com o agrupamento, para que a transição da Escola Básica Santiria para a Escola Básica Integrada seja feita sempre a pensar na melhoria da qualidade de ensino e principalmente no bem-estar dos nossos filhos. Nisso contem com o nosso apoio. Este compromisso seria assumido da mesma forma e com o mesmo afinco caso se tratasse de receber alunos do segundo ou terceiro ciclo da Escola Godem Paz. Seremos fortes opositores e lutaremos se pretenderem transformar a Escola Básica Santiria numa escola de primeiro ciclo ou de primeiro e segundo ciclo e retirarem os alunos do terceiro ciclo da Santiria, ou segundo e terceiro ciclo. Lembramos que esta escola foi construída de raiz para receber os alunos do segundo e terceiro ciclo e por isso tem as infraestruturas e os equipamentos necessários e específicos para estes ciclos. Instalações, bibliotecas, salas de estudo, sala do futuro, laboratório de ciências naturais e físico-químicas, instalações para a prática de desporto e é uma das únicas escolas do concelho de Tomar que não necessita de intervenção para funcionar dentro destas tipologias. Termino apenas dizendo que defendemos uma escola dinâmica e inclusiva e numa relação saudável e confiança e de mútuo respeito de todos os intervenientes. Por sua vez, João Jesuíno, da Associação de Pais da Escola Infante Dom Henrique, alinhou pelo mesmo diapasão, ou seja, quis tranquilizar pais e encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo, referindo que a mudança é aceite, mas que não se mude mais, avisou. Eu só quero tranquilizar os pais do primeiro ciclo que, enquanto representante dos mesmos, irei defender as condições dos meninos do primeiro ciclo. Está definido que vão mudar para a Santiria, já ficou fechado no ano passado. Realmente tenho pena do diretor do agrupamento não comparecer, até porque foi uma das pessoas que assinou o tal documento que saiu durante a semana passada. Não concordando, ou se calhar não aceitando ali algumas coisas que estão escritas, se calhar está-se um pouco inespecífico se há verbas, se não há verbas. A única coisa que eu quero garantir é que os meninos do primeiro ciclo mudam e mudam só uma vez, não andam a saltitar para um lado e para o outro, porque não acho que seja de bom tom andar consecutivamente a saltitar com os mesmos miúdos de um lado para o outro. As condições para onde vão, sem dúvida alguma, são muito boas. Vão ser feitas as tais obras no espaço onde vai ser o ATL. Portanto, tudo o que existe na Infante irão ter igual. Mais salas de apoio. Temos andado sempre a trabalhar em conjunto, inclusivamente com a Comissão de Pais da Santiria. Não tem
sido feita decisão nenhuma sem termos conversado ambos, e irá continuar. Espero aumentar o número de meninos a entrar no primeiro ciclo no próximo ano, até porque, pelo que já conheci das instalações e do resto, acho que depende, e é um trabalho que tem que ser feito pelo agrupamento, pelo corpo docente e a coordenação. A nós, enquanto representantes dos pais, é criar as condições, que acho que é o que vai ser feito. Seguiu-se a fase de perguntas e respostas, sendo que a ERTS começou por questionar Hugo Cristóvão sobre a convivência entre alunos do primeiro ciclo e do segundo e terceiro, precisamente na Escola Santiria, face a esta transição da Infante Dom Henrique. Permita-me que responda quer como autarca, quer como professor. Até porque, enquanto professor, já lecionei em várias escolas com essa realidade. E é uma realidade perfeitamente natural e, aliás, esta realidade das EBIs, das Escolas Básicas Integradas, que podem ter, neste caso, do primeiro ciclo ao 9º ano, portanto, todo o ensino básico, mas que muitas vezes têm ainda também o pré-escolar, é uma realidade bastante usada já um pouco por todo o país e, aliás, é exemplo depois de práticas internacionais, e mesmo aqui na região há algumas escolas com essa característica. Dentro disso depois há vários modelos possíveis, ou seja, pode-se fazer uma separação física, que é o que acontece, por exemplo, na atual escola Nuno Álvares Pereira com a Raul Lopes. Portanto, no fundo o que tem é uma realidade semelhante a esta, que os edifícios estão muito próximos e, portanto, há essa convivência, mas em que, entretanto, naquele caso foram criadas algumas separações físicas dos espaços interiores, do pátio, chamemos-lhe assim. E naquele caso, inclusivamente, ainda, vamos ver se de futuro, mas ainda do espaço onde são servidas as refeições. Há outras realidades em que isso não acontece assim. Neste caso, no caso da Santiria, num primeiro momento, e atendendo a essa primeira preocupação dos pais, que é natural, é compreensível, especialmente porque não têm aqui tanto o conhecimento dessa realidade, e portanto é natural que exista essa preocupação. Nós pensámos inclusivamente nessa possibilidade de fazer separação física no local, até porque as instalações da Santiria, portanto também a nível de espaços exteriores, são bastante generosas e permitiriam facilmente essa separação. Em reunião local, essas reuniões neste aspecto já decorreram em dezembro, se não estou em erro, no local com os pais, com os professores, também com alguns auxiliares, portanto, uma reunião, e claro, com os nossos técnicos também municipais, foi entendido que não faria sentido fazer essa separação. Até porque essa separação depois ocorre com muita naturalidade, até com os próprios horários. Portanto, os horários são naturalmente diferenciados. Os horários de primeiro ciclo são diferentes dos horários de segundo e terceiro ciclo. E isso é válido quer para os intervalos, quer para o período de refeição. Embora no período de refeição possa haver, aí sim, um pouco mais, depois em alguns casos, pelo menos, ou de algumas turmas, eventualmente, depois já de segundo e terceiro ciclo, possa haver essa sobreposição. Mas aí, como dizia, mais uma vez, isso depois será a própria organização do agrupamento, e com o pessoal não docente, neste caso são funcionários municipais, mas que estão à disposição do agrupamento, que depois no dia-a-dia também farão essa gestão. O que eu tenho absoluta certeza é isto. Eu próprio, enquanto professor, já lecionei com esta realidade e isso não é algo que ofereça problemas, sendo certo que haver algum conflito entre crianças, isso pode acontecer naturalmente. É natural, aliás, que aconteça entre faixas etárias até semelhantes, portanto, mas é uma compreensão, é uma preocupação compreensível, ela está naturalmente pensada e não creio que venha a ser nenhum problema. Não sei se os pais querem dizer algo sobre isso. Em relação a essa opinião, eu óbvio que mantenho a minha opinião enquanto representante dos pais e acho que tem que ser o próprio agrupamento é que tem que
fazer a reestruturação do seu ensino. Nós, enquanto pais, óbvio que mantemos a nossa preocupação e damos a nossa opinião, mas nem nós, nem Infante, acho que nem na Santiria, temos isso. É uma decisão que terá que ser o próprio agrupamento a tê-la e nós. Enquanto representante dos pais, defendo os alunos do primeiro ciclo. Portanto, existindo condições físicas para todos os ensinos, acho que o agrupamento tem todas as condições. Enquanto pai, tenho que aceitar as condições que são feitas, aceito e não tenho qualquer problema em colocar o meu filho lá, atualmente. Agora tenho a minha opinião, que eu mantenho desde o primeiro dia em que tudo deu início, mantenho a mesma opinião desde o início e vou manter lá até ao fim. Sou a mesma pessoa. Com esta notícia, desde o ano passado, a Infante perdeu por volta de 54 alunos. Provavelmente, com estes documentos que saem e com a preocupação, a Associação de Pais, e aqui posso falar um pouco, tanto a Associação de Pais como a Comissão de Pais, temos receio de perder miúdos, entrar no primeiro e no segundo ciclo. É uma preocupação nossa, não é? Até porque a associação, com as funcionárias que tem, é dos alunos que entram é que tem a preocupação. É a falha que há. Sim. Isso era uma das questões que se fazia logo ao início, não é? É assim, se falarmos numa reestruturação, acho que não devo ser eu por isso é que se calhar a pessoa que poderia responder a isso era o diretor do agrupamento e o mesmo não está, não é? A resposta que posso dar é como um mero pai, não é? Óbvio que tendo um aluno de primeiro ciclo, se houver um menino que vá a pé para a escola, se calhar é porque mora junto dela, não é? Ou então são mesmo os pais que não têm a possibilidade de, sendo muito fora da zona urbana ou não. Acho que dentro do agrupamento temos escolas de primeiro ciclo fora da zona urbana, que ainda estão incluídas nela e estão cheias. Eu já agora, só para comentar, antes de mais dizer isso mesmo, eu acho que, como eu costumo dizer, em Tomar, há sempre as questões da percepção, mas nós em Tomar está tudo a 5 minutos. E a grande maioria dos pais, no caso do primeiro ciclo, em alguns casos até se calhar infelizmente, mas a grande maioria leva de carro os seus educandos. Portanto, se calhar o ser um bocadinho mais afastado do tal centro, sendo que o centro aqui em Tomar é até um bocadinho relativo, mas até pode eventualmente facilitar encontrar percursos que até sejam mais rápidos para chegar à escola. Mas a verdade é que esse tal afastamento é muito uma questão de percepção, porque ele realmente não é real. Em Tomar está tudo muito, muito próximo. Acho que o que deve, de facto, preocupar, naturalmente cada pessoa tem o seu entendimento, mas eu acho que o que deve preocupar os pais é, de facto, a qualidade das instalações e, claro, e depois do serviço que vai prestado, que aí já tem a ver, naturalmente, com os docentes e com os não docentes, mas com o qual, reafirmo, temos total confiança. As instalações, eu penso que não há dúvida, e penso que os pais que ainda não tenham tido a oportunidade de ir conhecer, e que possam ir conhecer, também ficarão perfeitamente elucidados sobre isso.